Boa tarde, meus alunos. Aqui quem fala é o professor Rosinaldo Aguiar. Vamos para a nossa aula de geografia de hoje, tá? Espero que vocês estejam fazendo as atividades, tá? Até o dia 30/7 vocês têm que me devolver as atividades que eu passei para vocês, tanto em geografia quanto em estudos amazônicos, tá? Bom, e hoje o nosso tema é globalização. A globalização é um termo bastante utilizado nos últimos anos, especialmente dos anos 80 para cá, quando ele surgiu, mas é um processo que é mais antigo, tá? Surgiu há bastante tempo esse fenômeno que hoje é tão debatido, comentado no mundo. A globalização, em primeiro lugar, o que ela é? Qual é o conceito disso? A globalização é o processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e da comunicação entre os países. A globalização provocou a ampliação do fluxo, ou seja, da circulação de mercadorias, capitais e informações pelo planeta, tá, gente? Então, com a globalização, houve uma ampliação da circulação de mercadorias, capitais, que são recursos financeiros, e informações pelo planeta. E isso aprofundou a integração dos países em diversas áreas, tá, gente? E a globalização, ela teria surgido a partir, segundo os estudiosos, a partir das grandes navegações lá no século XV, séculos XV, XVI, porque até então o mundo que era conhecido, entre os quais os povos mantinham contato uns com os outros, era a Europa, parte da África e da Ásia. Então nós tínhamos no planeta partes, continentes que eram isolados, como era o caso da América. E com as grandes navegações, essas terras foram descobertas, colonizadas e passaram a estabelecer contato com a Europa, especialmente. Foi o caso da América, da Oceania, e se estabeleceu então um comércio internacional de mercadorias. Isso levou a uma integração do mundo, ao início de uma integração do mundo. Mercadorias começaram a circular pelo mundo, pessoas, informações de um continente ao outro, não no ritmo de hoje, mas o processo se iniciou, tá? E esse processo ele se acelerou a partir da chamada Revolução Técnico-Científica e Informacional, que se iniciou nos anos 1970, quando, a partir dessa revolução, as tecnologias passaram a evoluir muito rapidamente, tá? E também a globalização se acelerou a partir do início da nova ordem mundial, com o final da Guerra Fria, a partir dos anos 1990, tá, gente? A Revolução Técnico-Científica e Informacional, ela é um marco na humanidade, porque a partir dela muitas tecnologias que nós utilizamos hoje começaram a surgir, né? Então, tecnologias no campo das informações, dos transportes, da produção de mercadorias, da circulação de recursos financeiros, começaram a surgir a partir daí. A informática, a robótica, a engenharia genética, a biotecnologia e outros conhecimentos começaram a evoluir a partir dessa revolução, tá, gente? Então, se hoje as tecnologias evoluem a cada dia num ritmo super acelerado, isso se deve a essa revolução que teve início lá a partir dos anos 1970. E um dos símbolos dessa revolução foi o campo das comunicações, com o surgimento da internet, com a evolução da informática, que propiciaram o encurtamento das distâncias, a facilidade para circular dinheiro, recursos financeiros pelo mundo, a realização de transações comerciais, tá? Então, a informática é um dos símbolos dessa revolução técnico-científica informacional, assim também como o surgimento dos satélites, que facilitaram também as comunicações e hoje servem para uma série de finalidades, não só para as comunicações, previsão do tempo, servem para localização, monitoramento de uma série de eventos, queimadas, desmatamentos, né? E também o campo dos transportes evoluíram bastante também a partir da revolução técnico-científica, e aí com destaque o avião, que hoje é o meio de transporte mais rápido, né, mais moderno, que facilitou
a circulação de mercadorias pelo mundo, tá, gente? Mas também os navios, os automóveis, os caminhões também evoluíram bastante, né? E aí eu destaquei aqui algumas características importantes da globalização, como, por exemplo, a integração do mundo através dos meios de comunicação, a ampliação da circulação de mercadorias pelo planeta em função da evolução dos transportes, a ampliação da circulação de recursos financeiros com a integração do mercado mundial, o crescimento das empresas transnacionais e da atuação dessas empresas pelo mundo, que nós vamos já ver o que são essas empresas, o crescimento vertiginoso da produção de mercadorias em função do crescimento dessas empresas transnacionais e a ampliação do consumo de mercadorias, especialmente nos países mais ricos, onde surgiu a chamada sociedade do consumo, que é uma sociedade que consome bastante, tá, gente? Mas que também degrada bastante o meio ambiente, né? Então aqui a gente tem umas características, as principais características desse processo que nós vivemos hoje, a globalização. E como eu falei para vocês, se tem algo que aumentou bastante com a globalização foi o comércio internacional. Só que esse comércio, a circulação de mercadorias pelo mundo está muito concentrada nos países mais ricos, que são os que mais produzem, os que mais consomem. Então aí a gente pode destacar os Estados Unidos, o Canadá, os países europeus, a China, o Japão, que são aqueles que mais produzem e que mais consomem e, consequentemente, mais lucram com esse comércio internacional. E os principais motores da globalização foram as chamadas empresas transnacionais, tá, gente? Como eu destaquei aqui, uma empresa transnacional é aquela cuja atuação ultrapassa o país de origem, uma vez que elas instalam filiais em outros países, geralmente em países subdesenvolvidos, onde exploram recursos e mão de obra barata. O que é que acontece com essas empresas transnacionais? Elas têm uma sede, tá? A maior parte das transnacionais são de países desenvolvidos, mas há algumas em países subdesenvolvidos. Então elas têm uma sede e a maioria dessas empresas produzem nas suas filiais que elas instalam em países subdesenvolvidos. Então as empresas transnacionais têm uma sede num país desenvolvido e filiais espalhadas principalmente em países subdesenvolvidos, né? E aí isso as leva a produzir, por exemplo, uma mercadoria envolvendo às vezes vários países ao mesmo tempo, aproveitando tudo que esses países podem oferecer de mais barato. Então eu coloquei aqui o caso de um automóvel que é produzido envolvendo vários países. Vários países produzem peças e enviam para um país onde o produto é montado. Geralmente a sede da empresa transnacional ela elabora os projetos, os produtos, mas a fabricação hoje se dá mais em países subdesenvolvidos, né? Por que as transnacionais procuram países subdesenvolvidos? Porque neles a mão de obra é mais barata, os impostos são mais reduzidos, as matérias-primas também são mais baratas, a legislação ambiental é mais fraca, ou seja, não as fiscaliza tanto, e também há novos mercados consumidores, pessoas ávidas por produtos novos para consumir. A expansão dessas empresas se deu principalmente, gente, após a Segunda Guerra Mundial, tá? Como eu falei para vocês, principalmente para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então elas são motor da globalização, nós dizemos que elas são motor da globalização. Com a globalização, gente, parece que o mundo encolheu. Então hoje nós temos a nossa noção de mundo é um mundo dessa maneira, pequeno, porque nós temos a facilidade de nos comunicar instantaneamente através das redes sociais, do celular, aí WhatsApp, Facebook, Instagram, né? O YouTube. Pessoas vão de um país a outro em questão de horas, né? Ou de uma cidade para outra, usando aviões. Nós adquirimos produtos de vários países, podemos enviar dinheiro através do celular ou do computador para qualquer parte do mundo, ou mesmo obter qualquer informação sobre qualquer coisa ou lugar através da internet. Então hoje nós temos uma noção de um mundo menor, mais reduzido, né? Então isso aqui é uma breve explicação, tá, gente, do nosso conteúdo. Dei uma lida nas páginas que eu determinei
e não deixem de fazer a atividade que eu passei e enviar para mim, tá, gente? Um grande abraço e é isso aí. Se cuidem, hein?